Senhor seja exaltado através das nossas vidas. Amém, querido? Boa noite a todos. Graça e paz seja contigo. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Você que veio adorar ao Senhor, você que veio glorificar esse Deus. Eu sempre digo nesse tempo, nessa oportunidade que Deus preparou, né? E é interessante que a gente entende que as oportunidades elas são tão pouco aproveitadas, né? Quando Deus ele realmente nos dá oportunidade. Há muitos países, por exemplo, que existe perseguição. Cristãos, eles enfiados dentro de contêineres, em túneis, e procuram adorar a Deus de alguma forma, né? E nós vivemos em um tempo em que temos essa oportunidade, né? E as pessoas simplesmente descartam essa oportunidade como elas não servissem para nada, né? Mas a porta da arca ela vai se fechar, né? E o tempo, ele vai espaçar um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Que nós possamos nos guardar na presença do Pai. Amém, querido? Feche seus olhos juntamente comigo. Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Vamos orar, apresentando cada uma dessas vidas diante do Senhor. Também apresentando as crianças diante do nosso Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Te damos graças, Deus, apresentando, Pai Santo, a vida, Senhor, de cada ofertante na Tua casa, como também, Senhor, a vida de cada uma dessas crianças, Pai. Nós abençoamos, Pai, em nome de Jesus, que Deus, esses momentos, Senhor, em que elas vão, Senhor, para a escolinha, estar aprendendo, Deus, mais da Tua palavra. Deus, a nossa oração é que o Teu Espírito Santo venha conduzir, Senhor, da melhor forma, Senhor, a palavra ao coração delas, Deus, como elas podem entender, e o Senhor sabe muito bem a maneira com que elas vão entender. Então eu te peço, conduz, Deus, ao coração delas, Pai, da melhor forma possível, para que elas possam crescer, assim como cresceu o Senhor Jesus, na graça, em estatura, em conhecimento. O Senhor cresceu na sua totalidade, Pai, e assim como o Senhor pede para que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento. E assim como também, Deus, nós venhamos, Deus, a aprender mais de Ti, Deus, para que nós não venhamos a nos desviar, para que as crianças não venham a se desviar do caminho que elas estão aprendendo, que elas estão sendo conduzidas nessa noite, em nome de Jesus. Obrigado, Deus e Pai. Amém. E graças a Deus. Querido, eu quero dividir algo com você nessa hora. Você pode ficar sentadinho mesmo, tá bom? Que está escrito em Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Sabe, irmãos, por que eu comento sempre isso? Porque, querido, a gente está vivendo em um tempo em que hoje até que nem tanto, né, mas há algumas previsões, e isso está muito próximo, de que a tendência é de que futuramente as coisas ficarão muito mais difíceis do que já estão, para realmente buscar a Deus. A palavra do Senhor, ela nos diz, sim, claro, que pela iniquidade, por se multiplicar da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Que não seja o meu, que não seja o amor do seu coração que venha se esfriar. Mas hoje já vivemos em um tempo difícil, um tempo trabalhoso. Quanto mais, quando realmente essas coisas começarem a acontecer, quando, por exemplo, os cristãos começarem a realmente ser perseguidos. E hoje nós estamos dentro do contexto. E quando houver, querido, exatamente essas perseguições, de alguma forma nós vamos passar por um pouco disso, né? Alguém não vai poder dizer, por exemplo, pastor, eu não vi, Deus abençoe. Vai dizer, por exemplo, pastor, eu não vi na igreja porque eu estou sendo perseguido. E aí? A palavra do Senhor pede para que nós venhamos a morrer pelo Evangelho. Então, nada pode nos impedir, querido, de buscar a presença de Deus, de maneira nenhuma, que seja perseguição. O apóstolo Paulo fala a respeito disso. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Fome, praga, peste, perseguição, nenhuma criatura. Então, tudo na verdade que nós dissemos, não busquei a Deus por isso, Deus ele não processa dessa forma. A nossa boa vontade, se formos impedidos, funciona de uma forma. Se nós dissermos não por isso, Deus ele processa diferente, tá? Então, eu acho bem interessante porque aqui, daqui a pouco eu já vou estar lendo sobre a passagem que vou estar ministrando, mas sobre aqui, aconteceu algumas coisinhas aqui no capítulo 13 de Mateus. Aqui, olha, pouco antes, aqui no versículo de número 9, capítulo 13, verso 9, Jesus contou uma parábola, ele fez alguns comentários, depois explicou a parábola, e ele diz assim, olha só,
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, significa que nem todas as pessoas têm essa percepção, essa sensibilidade, né? E ele diz mais algo assim, olha só. E acercando-se dele, os discípulos disseram: por que nos fala por parábolas? E aí vem aquilo que fica realmente estampado, que ele diz assim, olha, e ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Significa que para uns é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Para outros, simplesmente, vida deixa-me levar, vida leva eu. Ou seja, sim, você consegue entender, querido? Então, querido, por isso que a palavra de Deus, ela nos foi dada. Ela está sempre diante de nós. Mas aqui, pouco adiante, que é onde eu quero chegar, aqui no capítulo de número 13 mesmo, no versículo de número 24, que é onde eu separei aqui para você, querido, que diz assim: e propôs uma outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no campo. Ou seja, então o que nós entendemos a respeito disso? O reino dos céus, Jesus falou de várias formas. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. O reino dos céus é semelhante a, enfim, mas aqui ele diz assim, olha, o reino dos céus, ele é semelhante, né, a um homem que semeia a boa semente no campo. Eu sei que aqui está dentro de outro contexto, mas eu quero, como hoje é domingo, e nós falamos assim bem a respeito de família, eu quero trazer exatamente, isolar e trazer exatamente para aqui, para o nosso tempo, para os nossos dias, exatamente para esse momento. Então, o homem, ele semeia. E quantos de nós procuramos semear coisas boas? Quantos de nós aqui procuramos semear coisas boas em áreas da nossa vida? Eu creio que todos nós nos esforçamos exatamente para isso, para semear coisas boas, né? Então, o Evangelho nos ensina a semear, querido, coisas boas em áreas da nossa vida, né? Ensina-nos a semear coisa boa, por exemplo, no relacionamento conjugal, ensina aqui da nossa família, ensina a semear coisas boas, por exemplo, no nosso trabalho, lá no nosso relacionamento, ensina a semear coisas boas, por exemplo, nas nossas amizades, né? Então, o Senhor, Ele nos ensina a semear, ou seja, nós sempre vamos lançando a semente, sempre lançando a palavra, comunhão, união. A Bíblia diz que aquele que encontra um amigo, ele encontra algo bom, encontra algo precioso, sabe? E na angústia, ali, sabe, a gente ali com um amigo, nasce um irmão, ou seja, nós passamos realmente a nos relacionar de uma maneira mais próxima. Então o Senhor, Ele nos ensina de certa forma, através da sua palavra, né, a nós semearmos coisas boas, né, mesmo em momentos adversos. Mas continua dizendo assim o versículo de número 25, eu vou procurar ser bem breve hoje, continua dizendo assim: mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio. Fala assim comigo: semeou o joio. Fala mais forte: semeou o joio. E ele semeou bem no meio do trigo, como se não bastasse, né? Ele semeou no meio do trigo e retirou-se. Então você percebe que esse inimigo que vem, ele sempre semeia algo e ele deixa as coisas acontecerem. Ou seja, como quem diz assim, sempre age no oculto. Você pode parar para você analisar, por exemplo, se nós formos para o Jardim do Éden. O homem se justificou. A mulher tentou se justificar. E o outro que foi o principal personagem, ele se justificou? Não. Você percebe que ele nem se justificou? Porque ele semeou o joio lá também, né? Mas você percebe que ele nem abriu o seu bico, ou seja, ele fica meio que sempre no oculto. E de preferência, que as culpas não sejam lançadas sobre ele, porque até então, ele age sempre no oculto, né? Mas veio o inimigo, ele semeou, né, o joio, no meio do trigo, exatamente no meio do trigo, porque não importa simplesmente semear, irmãos, a questão é semear no meio do trigo. Nós vemos muitos debates, muitos comentários, muitas até mesmo festas, muitos carnavais por aí, e é interessante, principalmente nos carnavais que acontecem por aí, porque por mais que as pessoas elas venham fazer suas homenagens aos seus Exus, a sei lá quantas coisas por aí,
É interessante que sempre tem alguém, e sempre tem uma escola de samba, isso fica nos noticiários estampados, que fala contra o cristianismo. Você percebe ou não? Há uma possibilidade, por exemplo, de a pessoa escrever um livro, e quantos livros na vida dela ela quiser escrever, ou, sabe, referentes ao que ela quiser se referir. Mas às vezes ela quer mudar a Bíblia. Você percebe qual o problema do mundo? Você percebe, querido? Eu comentei tempo atrás aqui, que a igreja ela não cabe no mundo. É como que um corpo estranho. Numa oportunidade ou outra, lança fora assim, os princípios de Deus, e os princípios de Deus começam a ficar cada vez mais escassos. E aquilo que é de Deus, e o que é de Deus, normalmente, irmãos, ele fica sempre de fora. Sempre vai encontrar um obstáculo para fazer aquilo que tem que fazer com relação àquilo que é de Deus. Mas o inimigo veio, lançou, e ele acabou se retirando. Ou seja, então, no momento em que não se percebe, ou seja, você acha que, por exemplo, vai acontecer uma semeadura dessa, no momento que a pessoa está percebendo, ela está atenta, ela está vigiando, você acha que vai acontecer nesse momento? Não, possivelmente não. Você acha, por exemplo, que vai acontecer uma lei, uma semeadura, por exemplo, dessa do inimigo, por exemplo, na hora, querido, que alguém está sempre atento, por exemplo, algo ruim é semeado, por exemplo, é lançado, por exemplo, na nossa família. Você acha, por exemplo, que no momento que estamos ligados, estamos ali 100% na comunhão juntos, você acha que se alguma coisa for lançada ali, naquele momento você acha que vai acontecer? Não, não vai acontecer. Mas o joio, ele é sempre lançado, querido, e ele é sempre semeado, exatamente nas horas que nós achamos que estamos no controle. Sempre nas horas que nós achamos, né, que está tudo bem, né? E porque na vida do cristão, o estar tudo bem pode ser que seja algo bom, mas pode ser que seja um alerta. Porque como é que pode estar tudo tão bem assim, em um mundo em que o maestro é o nosso inimigo, e que nós estamos em uma pátria que não é nossa, estamos na contramão do sistema do mundo que opera, o príncipe desse mundo. E como é que pode estar tudo muito bem, as coisas favoráveis, 100% favoráveis para nós? Ou seja, então, quando tudo está muito bem, é bom a gente ficar um pouco preocupado com isso também. O que será que está acontecendo? Será que eu não estou incomodando o suficiente o império das trevas realmente para que esteja tudo bem assim? Ou será que eu estou muito bem, está tudo muito bem, porque Deus está comigo e as coisas realmente estão acontecendo? Então, que tipo de análise será que nós vamos fazer? Será que, por exemplo, na nossa família, será que realmente nós estamos realmente no controle? Será que as coisas estão realmente acontecendo? Será que realmente está tudo bem? Será que estamos realmente viajando, né? Ou o que o joio, querido, e os frutos, eles trazem como consequência nisso? Porque se é lançado toda a plantação, Jesus disse que nós conheceremos a árvore pelo fruto. Então, se o joio, por exemplo, e eu chamo o joio de uma influência má, aquilo que não vem de Deus, aquilo que vem para matar, roubar e destruir. Então, quando o joio é lançado, alguma coisa vai brotar. Alguma coisa de ruim vai brotar. Normalmente, quando brota alguma coisa no meio disso, dificilmente o trigo vai ter facilidade para lidar com aquilo, porque é uma plantação diferente. O trigo está acostumado ali, junto com aquilo que é plantado, que é o trigo com trigo. Então, quando vem, por exemplo, um corpo estranho, quando vem algo, por exemplo, diferenciado, né, entra naquilo que diz o Salmo de número 91, 1000 cairão do meu lado, 10.000 cairão à minha direita. Ou seja, mas normalmente, quando tem, por exemplo, se sofre uma influência muito grande, por exemplo, no mundo, no sistema, normalmente pessoas elas são abatidas da mesma forma. Você percebe que a maioria das pessoas que elas são abatidas, elas passam por problemas, mas muitas vezes os problemas nem são delas. Mas normalmente elas tomam dores das outras, elas acabam, eu comentei até então, tempo atrás, ou antes de Jesus até mesmo, quantas oportunidades eu perdi na vida, principalmente de trabalho, por problemas que não eram meus, mas eu assumia dores de outros, ou seja, influência, e eu acabei me dando assim muito mal. É como, por exemplo, você está em uma roda, por exemplo, vamos trazer aqui para o trabalho, para não trazer para o ambiente de igreja. Você está, por exemplo, no ambiente de trabalho, uma injustiça acontece com alguém. Você acha que somente aquela pessoa que está, por exemplo, sendo injustiçada, você acha que somente ela vai sentir isso? Não.
Outras pessoas também vão ser influenciadas, e algumas pessoas vão até abraçar realmente essa causa, vão trazer para si também. E vai dizer, não, você não pode fazer isso porque eu também não aceito. Ou seja, mas por um problema dela? Não. Então significa que pessoas podem sofrer, passar apertado, mal bocado, vamos dizer assim, por problemas que nem são delas. Então quando nós dizemos que 1000 cairão do nosso lado, pode ser que pelo fato de eu ver alguém cair, pode ser que eu também, alguém caiu, mas por um problema que nem é meu. Quantas pessoas, por exemplo, de família, que vivem problemas e muitos dilemas que nem são deles, nem são do lar, mas são dos seus pais. Sabe, querido, eles mesmos em si administram bem suas vidas, mas trazem problemas de fora para casa. Trazem muitas vezes problemas de trabalho para casa. Isso começa a abalar, sabe? Então, isso nós podemos chamar até mesmo de joio de más influências. Ou seja, coisas que nem deveríamos, aqueles pesos que nós comentamos sempre, que carregamos e nem ali totalmente sem necessidade. Ou seja, então nós entendemos, queridos, e nós percebemos, sabe, querido, que muitas coisas são plantadas, muitas coisas são cultivadas até mesmo, e muitas coisas que muitas vezes podem até mesmo nos derrubar. Ou no que estamos acreditando, por exemplo, o que estamos usando ali como referência para as nossas vidas, ou para nós permanecermos de pé, né? Então, querido, o joio, ele tem uma influência muito grande. Ele vem muitas vezes roubar literalmente. Ele vem muitas vezes literalmente matar realmente. E muitas vezes ele vem destruir. Principalmente quando nós falamos ali dentro da nossa família, e que é a vida conjugal. Versículo 25. Está escrito assim. Versículo de número 26. Está escrito assim. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Ou seja, a erva cresceu e a erva frutificou. E apareceu o joio. Nós sempre comentamos, hoje nós viemos comentando, né, no caminho, demos uma saída hoje, quando nós voltamos, nós comentávamos pelo caminho, a gente sempre conversa sobre isso. Coisa boa, a gente precisa plantar, cultivar, regar e cuidar, senão morre. Coisa boa, é assim. Nossa amizade, nosso relacionamento, o amor que nós sentimos na amizade, precisamos cultivar, senão acaba morrendo. A coisa ruim, querido, não precisa plantar, ela nasce. Praga nasce em qualquer canto. Não é? E dá trabalho para tirar ainda. O carrapicho. Quantos conhece alguém que tem plantação de carrapicho? Quantos conhece? Espinho, espinheiro, plantação de espinheiro. O cara planta, ele cultiva espinheiro. Carrapicho, praga, erva daninha. Quantos? Você conhece alguém que tem? Ninguém tem, mano. O negócio nasce, é uma praga, nasce. E o negócio, querido, no meio da calçada, por exemplo, no meio daqueles pisos, daqueles concretos, você vê matinho nascendo ali. Sabe, o negócio brota ali e dá trabalho. Eu trabalhei um tempo de jardinagem, o negócio dá trabalho para tirar dali. Pega uns martelinhos pequenininhos assim, fica ali, tirando dali, porque né, o homem não quer que passe produto para não afetar o solo, e a gente fica ali cutucando, dá trabalho. Ou seja, então nós entendemos, querido, que aquilo que não presta, aquilo que não é bom, simplesmente aparece, né? Aparece quando a gente senta, por exemplo, na sala da nossa casa, aperta o botão, não precisa nem procurar canal, irmãos. Pelo canal que você passa, o que nós passamos, normalmente aparecem coisas que não são boas influências. E o interessante é que parece ser tão atrativo, que o espírito que age no mundo, ele manipula as coisas de uma forma que a pessoa que está do outro lado da telinha, seja internet, seja TV, a pessoa que está do outro lado da telinha, ela começa a torcer para o lado ruim e vencer, e se dá bem, sabe? É interessante isso, coloca um tipo de sentimento no coração de quem está do outro lado, mas isso não é simplesmente feito e lançado, isso é programado, projetado e apresentado diante de Deus desse século, que é realmente aquele que lança o espírito do joio e realmente faz com que aquilo que ele planta, aquilo que ele lança, no meio das pessoas venha frutificar. Amém, querido? Mas uma coisa que não podemos, querido, deixar é fazer ou permitir com que essas coisas realmente venham encontrar lugar em nosso coração. Muitas coisas são plantadas todos os dias. Quando nós saímos desse portão para fora, muitas coisas são semeadas no nosso coração. Muitas coisas são lançadas. Pastor, lançada, eu não deixo lançar não. Irmãos, muitas coisas são lançadas. Nós temos amizades com pessoas que são de Deus, com pessoas que não são de Deus. Com pessoas que têm
uma vida ali positiva, progresso, crescimento, avanço. Tem pessoas que não, irmãos. Tem pessoas que chega perto, parece que é quando bate aquele clima, aquela coisa, aquele ar pesado. Você fala, meu Deus, não vejo a hora de ir embora para minha casa. E chega em casa, toma um banho, faz uma oração. Oh, Deus, cuida de mim. Sabe, querido? Ou seja, há algo que haja ali, querido, no mundo, porque assim, a palavra do Senhor diz que Deus, Ele permite com que chova no campo do bom, mas no campo do mal também. Em todo tempo, Deus dá oportunidade, tanto para um quanto para outro. E até um tempo, a gente estava aqui, na época, fazendo a escola bíblica, ao vivo, estava acho que eu e o pastor Leandro. E eu não gosto muito dessas coisas e perguntas assim elaboradas na hora. Eu gosto de algo assim meio preparado já, para que a gente venha processando ali antes, para quando chegar na hora a gente ter algo para estar comentando. Mas ele comentou assim bem na hora, falou, pastor, por que perguntar ao vivo assim é complicado? Por que Satanás não foi perdoado? Você já se perguntou por que ele não foi perdoado? Né? A diferença entre pecado e iniquidade e transgressão, há toda a diferença, não é tudo na mesma qualificação, mas assim, eu perguntei para ele, devolvi a pergunta para ele e diz assim, você percebe que ele não mudou de atitude? Ele vacilou no céu, errou, até então, errou, teve a consequência toda, o pecado tem a consequência, mas você percebe que quando ele chegou aqui na terra, ele continuou fazendo as mesmas obras? Ele não mudou, e até hoje ele não mudou. E o julgamento dele foi antecipado. Ele disse assim, olha, o príncipe desse mundo já é julgado, já está condenado. Ou seja, então, a mudança de atitude, nós acreditamos perfeitamente que faz com que mova o coração de Deus e algumas coisas mudam. Mas o que nós entendemos, querido, é que quando, por exemplo, as atitudes elas não mudam, nós entendemos, querido, que a pessoa acaba não alcançando esse favor de Deus. Mas olha aqui que interessante. Então, querido, nós entendemos o quê? Que o joio, ele foi lançado, né? Mas ele apareceu, ele brotou exatamente no meio. Então nós entendemos que, quando nós lemos alguns livros, não sei se você chegou a ler já, alguns livros de pessoas que se converteram ao Evangelho, são livros assim que se você não tiver estômago, melhor você não ler. Eu sou quase que obrigado a ler assim, muitas coisas que eu não gostaria. Mas assim, algumas pessoas, por exemplo, se convertem ao Evangelho, mas muitos até mesmo, antes de se converter ao Evangelho, irmãos, guarda isso no teu coração, tá? Eles vêm na igreja muitas vezes, não cultuar a Deus, mas muitas vezes vêm amaldiçoar pessoas que estão dentro da igreja, sabe? Muitas pessoas, querido, elas vão em prateleira de supermercado, e elas amaldiçoam os alimentos que estão no supermercado. Muitos amaldiçoam crianças na saída de escola. Você sabia disso, não? Só o fato de colocar a mãozinha na cabeça, como quem não quer nada, cabeça, autoridade. Cuidado com quem põe a mão na tua cabeça, tá? Quando você dá a cabeça para a pessoa colocar a mão, você está dando legalidade, toda autoridade para que ela libere algo sobre a tua vida. Então, muito cuidado quando você libera para alguém colocar a mão sobre a tua cabeça. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Mas a palavra do Senhor, ela continua dizendo que os servos do pai de família, né, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no campo a boa semente? E por que então o joio está aí? Por que tem joio então no meio da história? E por que tem coisa ruim se o Senhor plantou só coisa boa? Querido, quantas pessoas nós olhamos, e até uma pergunta que se fazia até pouco tempo atrás, quando as coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? O que fazer quando coisas ruins acontecem com pessoas boas? Né? Ou seja, nós estamos sujeitos a propensos, da mesma forma, irmãos, estamos expostos assim, vamos dizer assim, no mundo. Existe o escudo, a proteção de Deus sobre as nossas vidas, mas foi liberado algo muito forte, irmãos, lá no Jardim do Éden, sobre toda a humanidade, e até a terra sofreu esse tipo de interferência, irmãos. Você não ouve falar sobre praga e erva daninha antes do pecado, depois sim. Você não vê Adão procurando um médico ou oração antes do pecado, depois, irmãos, a enfermidade ela entrou. O problema na casa de Adão veio depois do pecado, irmãos. A divisão no lar, ela veio exatamente depois do pecado. Depois do quê? De um joio, de uma influência que foi lançada.
E toda influência sempre coloca em xeque realmente a palavra de Deus e a autoridade de Deus, e realmente aquilo que está escrito. Sabe, querido? Então, se o senhor plantou, por exemplo, só semente boa, e por que o joio, ele está no nosso meio? Essa foi a pergunta dos seus amigos, ou seja, as pessoas, elas dizem assim, né? Eu só planto coisa boa, eu não sei porque coisas ruins acontecem comigo. Você já falou isso, né? Puxa, mas eu procuro não fazer mal para ninguém, poxa. Eu oro pelas pessoas, eu intercedo pelas pessoas. Por que tantas pessoas assim se levantam contra mim? Você já pensou, já parou para analisar assim a respeito da sua vida? Você às vezes, eu tinha um amigo, irmãos, eu chamo de amigo assim, porque se tornou amigo depois. Eu trabalhava na empresa, não é a Chica, trabalhei por 6 anos, parecia uma eternidade. Mas, assim, eu estava na qualidade de cristão, e um chefe do nosso setor também era cristão, o supervisor também, enfim, mas essa pessoa não. Mas brotou um certo ciúme, irmãos. O tempo que ele me perseguiu, irmãos, foi acho que uns 3 anos mais ou menos. Eu estou falando assim de perseguição, de eu estar assim, ele falando mal assim de mim, do meu chefe, eu chegar para conversar com o chefe e ele não parar de falar. Estou conversando agora e continua falando mal de mim. Falei, poxa, né, dá para esperar um pouquinho, eu vou contar meu problema, né? Então, teve um dia, irmãos, para você ter ideia, que eu ia fazer hora extra no sábado, ele soltou o parafuso da minha máquina, da prensa que eu trabalhava, cada um tinha a sua, trabalhava na sua. Ele soltou um parafuso da minha máquina, que se a máquina ligasse naquele parafuso, irmão, olha aquele ferro aqui na minha cabeça, o negócio ia sair massacrando o material, não ia dar certo. E eu cheguei, irmãos, cheguei de manhã, deixei num dia tudo bem, até então tranquilo. E cheguei no dia de manhã, na hora essa, cheguei trabalhando, ele do segundo turno, ele fez isso na saída do turno dele, para eu pegar a máquina do turno da manhã. Soltou o parafuso dele, eu cheguei, eu trabalhei, assim, eu liguei a máquina e continuei trabalhando, irmãos, para mim está tudo bem. Ele chegou, irmãos, olha o que Deus faz. Ele chegou no outro dia, irmãos, e chegou olhando assim, primeira vez que ele conversou comigo. Ele falou assim, como é que você está trabalhando? Eu falei, normal, como todo dia. Eu cheguei, liguei a máquina e comecei a trabalhar, produzir, né? Homem que é produção. Ele falou, para essa máquina um pouquinho. Ele falou, está faltando parafuso. Eu falei, rapaz, eu não tinha percebido, não. Ele falou, está faltando parafuso. Eu falei, mas que história o parafuso caiu? Eu falei, não, eu tirei o parafuso da máquina, mas está sem parafuso. Como é que você era para ter caído na sua cabeça? Eu falei, cara, Deus me livrou então. E a máquina trabalhou meu turno inteiro daquele jeito. Máquina, bum, 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 bum. É um ferrão grosso que fica assim. E passou o tempo, nós convivendo juntos ali. Ele se converteu, o Reginaldo, e se tornou assim um irmão. Pensa naqueles irmãos assim que parava para conversar o dia todo do Evangelho, se apegou tanto a Deus e hoje ele serve a Deus. Mas assim, irmãos, mas muitas coisas elas acontecem, querido, muitas coisas, ou seja, a gente não planta o bem? Planta o bem. Mas até muitas vezes a luz que brilha em nós, irmãos, incomoda muitas vezes algumas pessoas. Incomoda. Porque às vezes você planta o bem, às vezes pessoas elas se incomodam, irmãos, muitas vezes por vários motivos, querido. Mas tal pessoa, sabe? E a gente vira que quase que o foco, é interessante, irmãos, a questão não é o querer se aparecer, irmãos. A questão é que é impossível. Jesus falou assim, não se acende uma luz, se coloca debaixo da mesa, debaixo da cama, mas se coloca em um lugar alto, para que isso venha aparecer diante dos homens. Sabe, querido? A questão não é nós aparecermos, a questão é a obra que nós fazemos aparecer para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós é de menos, não precisamos disso. Mas aquilo que o Senhor faz na nossa vida, querido, precisa aparecer e o nome de Deus sempre vai ser glorificado. Ou seja, para cair realmente por terra, a obra exatamente do joio. Mas as pessoas questionando, puxa Senhor, mas o Senhor plantou coisa boa, agora o joio veio influenciando. Eu quero dizer para você, querido, o joio tem 1 milhão de lugares para influenciar, mas o maior objetivo do joio é influenciar exatamente quando se fala a respeito de igreja. Quando se fala a respeito de cristianismo, e a igreja, irmãos, é uma entidade, eu creio que a mais odiada desse mundo, a igreja. Até pouco tempo atrás eu passava de manhãzinha
aqui na esquina tinha trabalho feito. Às vezes tinha que desviar do negócio, trabalho feito aqui na esquina de casa. Na esquina. Ou seja, irmãos, nós temos vizinhos, né? Vizinhos nossos que trabalham com essas coisas. Então, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Irmãos, aqui onde nós estávamos, onde nós estamos agora, irmãos, era quase que um centro espírita, irmãos. Tantas coisas que eram feitas aqui, invocados, conselhos eram buscados nos centros espíritas, para que as decisões fossem tomadas dentro de casa. Ah, está acontecendo alguma coisa, vai no centro lá para ver o que o homem fala. É lá no centro para ver que o homem de branco lá falava, o grandão lá. Chegava lá, aquela coisa toda, sabe, aquele negócio doido. Então, ou seja, mas influências, ou seja, isso é o que, querido? É joio, querido, são coisas assim que muitas vezes se traz para a vida, né? Mas nós entendemos que nós podemos nos desapegar e que a bênção de Deus, ela possa começar a partir de nós. Versículo, querido, de número 28, ele diz assim, olha, e disse, um inimigo, quem fez isso, ou seja, e os servos disseram, queres, pois, que nós venhamos arrancar o joio, ou seja, o senhor quer que a gente arranque aquilo que não é bom, do meio daquilo que é bom, porque, né, já disse o velho ditado no mundo aí fora, uma laranja podre vai estragar o negócio todo. O senhor quer que a gente arranque? Jesus falou assim, não é tempo. Infelizmente, irmãos, nós vamos precisar conviver com pessoas que são de Deus, com pessoas que não são de Deus, com pessoas que querem o nosso bem e com pessoas que querem o nosso mal, com pessoas que influenciam para o bem e com pessoas que influenciam para o mal. Infelizmente, no nosso tempo, querido, quando o Senhor, ele conta a respeito da parábola da rede lançada ao mar, ele deixa claro também como nessa, ele diz assim, olha, a rede lançada ao mar, quando a rede é puxada para a beira da praia, para a beira do mar, para a praia, para o lugar seco, ele diz assim, daí então se separarão uns peixes dos outros, os bons dos maus. Ali ele está falando sobre juízo, ou seja, mas você percebe que não somos nós que fazemos essa separação. A palavra é o divisor de águas, ela separa realmente todas as coisas. Nós somos simplesmente mensageiros, e assim como Deus, sempre dando opção para aquilo realmente que as pessoas querem. Você quer o bem ou você quer o mal? Você quer o fruto da árvore da vida ou você quer conhecer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal? Você quer o certo ou você quer o errado? Assim como Deus não obriga exatamente ninguém de nós a fazer exatamente aquilo que é certo, Ele nos convida para o certo. Assim também nos nossos tempos, nós simplesmente lançamos, querido, o trigo, nós lançamos a boa semente. O que as pessoas vão deixar crescer exatamente ali do lado, aí em outro departamento, mas muitas coisas vão crescer do nosso lado. E nós precisamos aprender a conviver, não nos deixar contaminar, mas aprender a conviver com muitas coisas que não são boas. E muitas vezes até revira o estômago, né? Muitas coisas assim. E ele disse assim, olha, o senhor quer que nós venhamos a arrancar? Porém, ele lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranque também o trigo, juntamente com ele. Ou seja, você vai arrancar um, o outro vai acabar saindo também. O que nós entendemos, irmãos? Voltando lá atrás, influência. Sempre quando alguém vê alguma coisa acontecendo com alguém, seja quem for, a pessoa ela bate um sentimento nela. Ou seja, nós somos influenciados muito por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós vemos. Volta naquilo que nós comentamos, a maioria das pessoas, elas voltam atrás, elas entendem que a vida é muito difícil, elas não vão nem tentar chegar ao lugar que elas projetaram. Sabe por quê, irmãos? Porque elas já ouviram falar e é assim mesmo, irmãos. Elas tomaram já isso para si, não porque tentaram, mas porque elas ouviram falar e já adotaram isso para si. Ou seja, influência. Nós vivemos em um mundo de influência. O que mais bomba, vamos dizer assim, nas internets da vida, irmãos? Influenciadores digitais. Pessoas que procuram fazer com que o outro pense exatamente aquilo que ele quer que a pessoa pense. Ou seja, influência. O mundo é de influência, irmãos. A influência começou do céu, desceu para o jardim do Éden e continua até nos dias de hoje. Bem-aventurado aqueles que influenciam para o lado bom, mas na sua maioria não é assim. Vê um jogador famoso, irmãos, com cabelinho rosa e sei lá o quê. Amanhã você sai na rua, você vê um monte de pessoas com cabelinho rosa e tal, sujeitado da mesma moda. O que é isso? Influência, irmãos. Essa coisa tem um poder muito grande, irmãos. Aqui eu disse muitas coisas boas, mas muitas coisas ruins. Mas aprender a conviver exatamente com isso, sem deixar realmente isso entrar no coração.
Porque nem é porque algo é lançado no nosso coração que nós vamos deixar isso permanecer. Para nós, irmãos, foi dada uma palavra, que é o nome de Jesus. Muitas coisas nós podemos aceitar se nós quisermos. Muitas coisas nós podemos dizer, eu não aceito em nome de Jesus. Não aceito, querido, o divórcio da minha família em nome de Jesus. Não aceito maldição sendo lançada na minha família em nome de Jesus. Não aceito praga sobre a minha vida, sobre aqueles que estão próximos de nós, em nome de Jesus. Por isso que nós oramos, por isso que nós intercedemos. Ou seja, para nós é dada essa palavra. Mas muitos não aceitam essa palavra e dizem, é assim mesmo, né? E assim muitas pessoas elas vão vivendo. Ou seja, a gente entende, querido, que muitas pessoas elas tomam aquilo para si, e diz assim, encerrando o versículo 30, e diz assim, deixai crescer, pois, ambos, até que venha a ceifa, e por ocasião da ceifa, então darei ao ceifeiro escolher primeiro o joio, e atai os molhos para queimar, mas o trigo vão se ajuntar nos celeiros, falando sobre juízo. Julgamento, a nossa vida é cheia de julgamento. Aquilo que nós aceitamos para a nossa vida ou não, isso já é um julgamento. Nós julgarmos situações, questões, para saber, ou para deixar algo nos influenciar ou não. Nossa vida é formada de julgamento. Não algo condenatório, julgamento. Eu julguei, por exemplo, um julgamento, por exemplo, em tantas meninas, por exemplo, da época. Eu julguei dentro de mim que a minha esposa hoje seria a pessoa adequada para estar junto comigo. Foi um julgamento, tive que julgar uma situação, uma condição. De uma maneira boa, sim, mas foi um julgamento. E aí vem a seguinte palavra, irmãos, o que nós deixamos realmente entrar dentro das nossas casas? Aquilo que nós deixamos entrar dentro das nossas casas, e muitas vezes não cuidamos, irmãos, é uma influência muito grande. E com o passar do tempo, nós vemos isso, irmãos. Por que, por exemplo, muitas pessoas mudaram até mesmo o conceito de Deus? E muitas vezes, irmãos, as pessoas passam a ser apenas produtos. Infelizmente, sabe? E muitas igrejas passam a ser empresas e pessoas passam a ser produtos, porque se busca a Deus simplesmente, irmãos, por favor, e simplesmente por aquilo que Ele tem para dar. Simplesmente por aquilo que Ele tem para dar, mais nada, irmãos. E isso, quando Deus não dá, a pessoa já vira as costas e fala assim, Deus, foi bom enquanto durou, fui. Ou seja, salvação, restauração do nosso lar. Restauração para quê? A gente vai vivendo. Não, irmãos, não. As coisas da nossa vida podem ser diferentes se nós convidarmos realmente Jesus Cristo para entrar dentro da nossa casa. As coisas podem ser diferentes, querido, quando nós convidarmos realmente em oração, Deus para tomar conta, por mais que nós tenhamos dificuldade, irmãos. Eu sei que tem momentos da nossa vida, irmãos, que dá vontade de realmente chutar o mundo. Mas há um momento de a gente realmente voltar e pôr o pé no chão, sintonizar de novo, falar, não, deixa eu conduzir aqui minha vida, eu sei, irmãos. Então, há momentos, querido, que nós precisamos realmente nos achegar diante do Senhor e dizer, Senhor, me dá uma oportunidade para eu recomeçar. E quando nós falamos a respeito de recomeçar aos pés da cruz, exatamente, querido, nesse tempo, o Senhor está dando oportunidade para nós recomeçarmos aos pés da cruz. Quando a gente fala em recomeçar, irmãos, as pessoas tem gente que já treme, fala, mas de novo? Pois é, de novo. De novo, mais uma vez. Muitas vezes o joio é lançado, muitas vezes o coração fica muitas vezes, querido, com aquilo que não é bom, sabe? Jesus dizia assim, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Eles vão matar, vão crucificar o Filho do Homem, mas ao terceiro dia, ele vai ressuscitar. Eles ficavam com o quê, irmãos? Duas informações dadas no mesmo versículo. Eles ficavam com a palavra que era de peso. Vai morrer? Vai crucificar? Mas é a ressurreição que ele falou logo após? Não, vai morrer, né? Vai morrer. Nós temos por tendência, quando, por exemplo, alguém diz assim, tem duas notícias para dar, uma boa ou ruim. A pessoa fala ruim primeiro, né? Porque depois, né? Ou seja, mas você percebe que a pessoa ela ouve as duas notícias, mas ela fica abatida? Porque a boa parece que não faz muito efeito depois. Ela fica com a ruim. Ela ouve a boa, ela fala, que bom, que legal. Mas e ela volta num assunto ruim? O que dá mais audiência, irmãos, nos nossos dias, nos telejornais? O que quer uma notícia boa? Notícia ruim? Mas que coisa, eu achei que a minha TV estava estragada. Porque para você assistir alguns programas de TV, você tem que assistir desviando dos tiros. É ou não? Não é assim que funciona? Tem que assistir com cuidado, porque senão o negócio engole a gente.
Ou seja, então as notícias ruins são essas realmente que propagam. Eu estava até conversando com um amigo nosso, ele faz um trabalho de uma live, ele até comentou, né? A gente estava conversando sobre isso. Aconteceu uma tragédia numa aeronave, caiu e tal. Ele disse assim, rapaz, o canal do homem cresceu lá em cima e tal. Ele falou, mas tinha que ser por tragédia? Será que não dá para ser num tempo bom? Né? Ele falou assim, puxa, mas tem que ser assim? Porque hoje, irmãos, a tragédia é que realmente, é algo que realmente, adrenalina, né? Aquele negócio que mexe realmente com a pessoa. Se você fala assim, alguém se converteu tal dia, alguém foi batizado, aí a pessoa fala, é. Aí você fala assim, olhando aqui, por exemplo, para a tragédia que aconteceu na Avenida Ipanema. É? Deixa eu ver se tem uma foto para me mostrar. Sabe, irmãos? E isso fica impregnado dentro de nós. Ou seja, o que é isso, irmãos? É um ramo, é uma raiz de um joio que, infelizmente, entra no nosso coração. Né? E a gente, infelizmente, ou você liga, por exemplo, um jornal, nós ligamos a TV, por exemplo, no jornalismo, nós estamos lá para assistir notícia. Não. A pessoa às vezes liga a TV e fala assim, deixa eu ver o que aconteceu de ruim aí aonde. É assim, irmãos. Porque a notícia boa já não acontece mais, não se fala mais. Né? Quando, por exemplo, se acha algo que não é dele, se devolve, vira manchete de jornal. Por quê? Porque não é mais isso que, sabe, irmãos, que faz realmente com que as pessoas elas aceitem. No mundo, no cristianismo já é assim, quanto mais no mundo aí fora que nós vivemos. Então, muitas coisas que acontecem, querido, para muitas pessoas, elas têm isso até como normal, sabe, querido? É normal. Mas eu digo para você que não é normal. Normal, querido, é nós sermos abençoados pelo Senhor, a bênção, a comunhão de Deus, querido, ser derramado sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Normal, querido, nós orarmos a Deus, nós chegarmos diante do Senhor. As tribulações do mundo, elas não vão parar. O apóstolo Paulo diz que no mundo é necessário passarmos por tantas tribulações, mas, querido, eu quero dizer para você, há um cantinho do céu que nós podemos trazer para o nosso coração através da nossa vida com Deus. A alegria que amanhã vai me proporcionar não pode mudar a minha direção na minha vida, irmãos. Eu não sei quantos nãos eu vou receber amanhã, mas isso não pode mudar a minha vida, não pode mudar a minha direção. Se eu tenho um chamado para a vida, se eu tenho um chamado para a vida conjugal, se eu tenho um chamado para tal coisa, irmãos, aquilo que eu ouço não pode me influenciar de maneira nenhuma. Entrou pelo ouvido, saiu pelo outro, entendi, mas o meu rumo precisa continuar o mesmo. Eu não posso ser levado pelo vento, como diz o Salmo de número 1, como a palha é levada pelo vento, conforme as notícias acontecem, de maneira nenhuma, irmãos. Nós precisamos estar firmados na rocha, que é Cristo Jesus. Vem o vendaval, vem o temporal, e ela não cai, querido, porque ela foi simplesmente, não é porque ela é melhor, mas simplesmente porque ela está firmada sobre a rocha, sobre a base, sobre o firme fundamento, sobre a pedra de esquina, sobre a palavra de Deus. É só por isso, querido. Nós não somos consumidos, irmãos, não só porque nós somos bons, muito pelo contrário. Você sabe por que nós entramos por essas portas, irmãos? Muitas pessoas falam assim, virou santarrão, entrou na igreja, agora virou... Não, nós entramos por essas portas porque nós sabemos que nós precisamos da graça de Deus, entendemos isso. É porque nós entendemos que nós erramos, nós somos falhos, então vamos entrar por aquela porta. Porque entramos por aquela porta e vai haver esperança, irmãos. Jesus disse, eu vim para os médicos, para os doentes. Agora, para quem se acha são, igreja para quê? Melhor não vir mesmo. O são não procura o médico, o doente procura. E é por isso que todos os dias estamos diante do médico dos médicos, do Senhor dos senhores e do Rei dos reis. Amém, irmãos? Todos os dias estamos nesse lugar. Porque todos os dias nós podemos dizer, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua graça sobre a minha vida. Se coloca de pé, querido, nessa hora, em nome de Jesus. Se coloca de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, se coloca de pé nessa hora. Sabe, querido, a palavra do Senhor diz que nós estamos em tempo de guerra. Esse é o tempo que nós vivemos. Paulo fala de dias difíceis, dias trabalhosos, últimos dias, sinais dos tempos. Nós sabemos que por esses anos o cerco para a igreja ele tem por tendência a se fechar. Por isso que você vê acontecer algumas coisas assim no cenário, principalmente o cenário político, muitas vezes a pessoa não entende. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso na nossa aula de escatologia. Muitas vezes a pessoa não entende que algumas coisas é mista. Jesus falou que tem que acontecer para que venha o final de tudo. Mas a questão, querido, o princípio, aquilo que vem lá no final, lá na introdução,
É esfriamento de coração. É esfriamento com relação às coisas de Deus. O princípio de tudo isso é. E quando você vê um grande movimento, irmãos, que movimento legal, irmãos, você pode ter certeza, sempre alguém está em determinado lugar por um motivo. Eu vou em tal lugar, porque o cantor tal vai lá. Tá, então você vai porque o cantor vai estar lá. Jesus, dissemos que ele está lá, mas você nunca foi, o cantor vai lá, você vai lá também? Entendi, então não é por causa de Jesus. Pastor, mas o cantor vai estar lá. Não, porque Jesus sempre esteve, você nunca foi. Então, querido, se vê muitas coisas em muitos lugares, irmãos. Status. Então é por status, não é por Jesus. Então se vê muitas pessoas buscando muitas coisas, irmãos. Isso já mexeu um dia comigo, irmãos. Hoje é tão indiferente, irmãos. É tão indiferente. Eu quero dizer para você, só Deus ele esquadrinha as mentes e os corações dos homens. Porém, o caminho que cada um toma como trajeto, muitas vezes está tão claro para nós, irmãos. Tão claro. Mas nós vamos apresentar as nossas famílias diante do Senhor. Vamos apresentar as nossas vidas diante de Deus. Que o motivo, irmãos, de nós estarmos na casa do Senhor, ele seja único, querido. Seja Jesus Cristo, seja a nossa fé no Senhor Jesus. Que o único motivo realmente de nós estarmos aqui seja que nós precisamos do Senhor. E que nós dependemos dessa graça para que um dia nós sejamos salvos. Para que um dia nós venhamos realmente a nos encontrar com Ele. E nós possamos realmente ouvir a palavra que Ele diz: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo, entra para o gozo do teu Senhor. Amém, querido? Por mais que existam influências, isso não pode mexer conosco de maneira nenhuma. Nossa família é sagrada, querido. Deus deu para nós. É algo nosso, que muitas vezes temos dificuldade para lidar com tantas coisas devido ao sistema. Mas Ele deu para nós. Enquanto nós tivermos condição, nós vamos lutar por isso. E nós vamos procurar pagar o preço por isso, querido. Feche seus olhos nessa hora, em nome de Jesus, diante de tantos abalos, que muitas vezes... Eu sei, querido, que muitas pessoas elas estão bem hoje. Mas eu sei que muitas pessoas elas vêm na igreja, elas muitas vezes não estão bem. Mas nós entendemos que quando o Senhor Ele realmente entrar, Ele fazer realmente morada, fazer realmente a sua habitação, eu creio que as coisas podem mudar. Com seus olhos fechados nessa hora, se você tiver força, condição para orar, você ora. Se você não tiver força, nem condição, querido, para orar, fique, querido, com o teu pensamento elevado ao Deus Todo-Poderoso, porque nós cremos que Ele está aqui nessa noite. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Deus poderoso, Deus santo, Deus grande, Deus que nós exaltamos aqui nessa noite, nós declaramos que o Senhor é exaltado, o Senhor é elevado, o nome do Senhor é elevado, o Senhor é sublime, o nome do Senhor está acima de todo nome, e não há outro além de Ti, Senhor. Nós cremos nisso. Nós cremos, Deus, que há muitas coisas grandes, Deus, nessa vida, nesse mundo, mas nada se compara a um Deus que se assenta nos mais altos céus e descansa seus pés sobre a terra. Deus, nós oramos a Ti, Senhor, nessa noite, Pai. Nós clamamos, invocamos o Teu nome, Deus, a Ti nessa noite. Pedindo, Deus, por cada vida, Pai, que está aqui, Senhor, aqui nessa noite. Por cada vida, Deus, que saiu dos seus lares, Pai, para estar aqui, Deus. Para cada vida, Senhor, que tem, Deus, por desejo apresentar suas famílias, muitas vezes nem sabe como, muitas vezes Deus nem sabe como começar, Pai, não sabe, tem dificuldade muitas vezes de dizer, olha, muda meu marido, olha, muda minha esposa, muda meus filhos, muitas vezes, Deus, a dificuldade há, Pai, nisso, mas a Tua palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, até mesmo nas dificuldades das nossas orações. Então nós declaramos: o Espírito Santo de Deus esteja recolhendo orações aqui nessa noite, em nome de Jesus, esteja recolhendo orações que até mesmo nem saíram pela boca, mas estão no coração, estão aí na alma. Muitas vezes nós oramos a Ti, Senhor, nessa hora, o Senhor que conhece a palavra, antes até mesmo que ela venha sair da nossa boca, nós pedimos, Senhor, intercede, Deus, por cada vida que está aqui, Pai, nessa noite. Abençoa, Senhor, cada lar, Pai, que está aqui nessa noite, representando, Pai, Pai Santo, e representando suas famílias, alguns que muitas vezes nem vieram, mas nós declaramos, Pai, através, Senhor, desse representante, Pai, a Tua palavra pode entrar na casa, através desse representante, Deus, a Tua bênção pode entrar na casa, assim como o centurião chegou diante do Senhor e disse: o meu servo está lá morrendo, mas uma palavra do Senhor pode mudar a situação. E
e essa palavra foi liberada e realmente isso aconteceu. Acreditamos que o representante, ele pode fazer toda a diferença quando ele acredita realmente. E aqui estão os seus filhos, Pai, na qualidade de representantes do seu lar, e acreditam, Deus, que a tua mão, tua bênção, tua palavra pode realmente fazer toda a diferença. E nós liberamos, Pai, do céu para a terra, Deus, nessa noite. Abençoa, Deus, o lar, abençoa, Deus, a família, Pai, num todo, Pai. Coloca a tua proteção, guarda, Deus, as suas mentes, seus corações, para que elas não sejam influenciadas com o joio, Pai, com o sistema, com aquilo que se diz que é cultura, Deus. Nós sabemos que é uma praga que muitas vezes é lançada sobre a humanidade, mas nós declaramos, Deus, que nós como família venhamos ter a cultura do Senhor, nós venhamos ter a cultura do céu entrando nas nossas casas, nos nossos lares, Pai. Se algo que nós queremos, Deus, deixar entrar nos nossos ouvidos, descer para o nosso coração, Deus, é a tua palavra, são louvores que engrandecem e exaltam o teu nome, Pai. Nós declaramos, Pai, nessa noite, mandamos embora toda praga, toda peste, todo espírito maldito que tem sido lançado de alguma forma sobre os teus filhos, Pai. Nós repreendemos, mandamos embora em nome de Jesus Cristo. Não aceitamos o mal sobre a tua igreja, sobre esses que o Senhor pagou o preço lá na cruz do Calvário, porque são teus, são do Senhor. A tua palavra diz que aquele que vem a mim de maneira nenhuma o Senhor lançaria fora. Então, Senhor, são teus. Nós apresentamos, nós colocamos diante do Senhor, Pai, no nome de Jesus. Abençoa cada lar aqui nessa noite, Pai, pelo teu louvor e glória. Amém. E graças a Deus. Falando em cada lar, querido, dia 30 de março, agora nós teremos nosso pré-encontro, né, de casais, aqui é um encontro de casais, e então venha participar juntamente conosco, tá? Pastor Leandro, ele não pôde estar conosco hoje, né, mas aconteceu um problema de família, ele teve que ir para São Paulo para estar resolvendo, né, questão de saúde e problema assim, mas no próximo culto ele estará conosco reforçando esse recado aí, no dia 30, está lá no calendário de eventos, está escrito lá, tá bom? A gente sempre manda para vocês também. Então dia 30, irmãos, assim como casais, nós precisamos ser ministrados, precisamos ser trabalhados, né? Então dia 30 de março agora, desse mês, final do mês, temos aí nosso encontro de casais, convidamos algumas pessoas para estar conosco, mas eu te peço, venha também, venha fazer parte desse momento. Depois a gente vai ter um momento de confraternização, não é o encontro ainda, daquele que a gente vai ter aquele jantar, né? Mas a gente vai ter um momento de confraternização lá no final do culto também, do encontro também, em nome de Jesus. Tá bom, querido?